Hoje eu vim fazer um livro versus filme, mais ou menos. Eu não quero falar muito do filme porque eu fiquei com um pouco de raiva dele. Mas trata-se do Pacto do Joe Hill. Perfeito! Tudo para mim! Joe Hill. O que falar do Joe Hill? Ele é um cara que ele poderia muito ficar na aba do pai dele. Podia simplesmente segurar no pai dele e... Oi, King. Por tabela ficar famoso por causa do pai dele, mas não. Ele adotou outro nome, ele não tem King no nome artístico dele, né? Apesar dele ter um tipo de escrita semelhante, ele consegue ter a própria identidade dele. Ele escreve histórias tão quão, se não mais viajadas que as do pai dele. Ele é um escritor sensacional, isolado, tanto que tem muita gente que nem sabe que ele é filho do Stephen King. A primeira coisa que eu li dele foi Lock and Key, que é um quadrinho, né? Um quadrinho muito bom que vai ter uma série agora em fevereiro pela Netflix. E aí de romance dele, o que eu li? Eu li Estrada da Noite, que pelo que eu sei é o primeiro romance que ele escreveu. Esse aqui seria o terceiro livro dele depois de Estrada da Noite e de uma coletânea de contos que ele fez que eu acho que é Fantasmas do Século XX. Eu simplesmente amei o Pacto. Eu gostei muito mesmo, sério mesmo. Ah, gente, vale falar que essa minha edição tá zoada, mas não fui eu que maltratei dela, sabe? Eu queria ele nessa capa antiga, que eu acho mais bonita. E aí eu comprei no Marketplace da Amazon e ela veio assim, tá? Ela veio zoada, não fui eu que zoei ela. Quase tu chora porque ela chegou assim. Justo. E aqui no Pacto a gente vai conhecer o Ignatius Parrish, ou Ig Parrish, que é o apelido dele, né? Ig. Ele é um cara muito legal, é um cara que trabalha com instituições de caridade, um cara jovem, tem 26 anos, um cara que tem um futuro brilhante pela frente, tem muitos sonhos e namora a lindíssima Marion Williams, que é o amor da vida dele. Se conheceram ainda crianças e estão juntos há anos. Basicamente não existe um futuro pro Ig sem a Marion e vice-versa. Até que numa trágica noite a Marion é estuprada e assassinada e o Ig é o principal suspeito. O Ig ele sofre represália pela cidade inteira, inclusive a família dele, a família da namorada, óbvio, né? Passou-se um ano, ele foi inocentado por conta de umas ironias do destino. E ele tá vivendo isolado, vive bebendo, mora com uma garota que ele tá namorando, tendo um relacionamento, mas que não se gostam de verdade. Tenta fazer de tudo pra esquecer a Mary, mas a cabeça dele não deixa e as pessoas também não deixam ele esquecer, tratam ele como se ele fosse realmente o assassino. Eis que um dia, depois de uma noite de bebedeira intensa, acontece uma parada que ele nem ninguém poderiam prever. Ele acorda, se olha no espelho e ele tem chifres. E as pessoas parecem não notar, e quando notam, parecem não se importar dele ter chifres. É como se fosse uma coisa normal, uma coisa estética, como se ele estivesse fazendo outro penteado para as pessoas, sabe? Eis que não é só isso, os chifres eles têm os poderes de fazer as pessoas contarem seus segredos e seus pecados mais obscuros, os seus sentimentos, as coisas que eles mais desejam fazer, não importam quão sujas elas sejam. E um monte de coisa de pessoas próximas ao Ig que ele não queria saber, ele acaba descobrindo uma coisa terrível relacionada ao assassinato da Mary, e ele resolve usar seus chifres para descobrir quem foi o verdadeiro assassino dela. Poder do chifre. Tinha que ser o nome do livro. Tinha que ser o corno, né? Começando pela maior qualidade do livro, que é o seu protagonista. O Ig Parrish é um cara extremamente relacionável, não só porque ele é um cara que está sendo culpado por uma coisa que ele não fez. Isso já é o bastante pra gente se relacionar com ele, mas porque ele é um cara extremamente gente fina, ele é um cara legal, espirituoso, engraçado, é um cara que vale a pena você acompanhar, sabe? E ele lida com a parada dos chifres de uma maneira que eu acho que muitas pessoas lidariam na vida real. No começo ele acha que ele tá ficando meio maluco, de onde veio esses chifres, por que as pessoas estão confessando as coisas pra mim, só que aí quando ele descobre quais são os poderes dele, sim, ele se aproveita deles. Sim, existem situações cômicas relacionadas a eles. Mas o que prevalece é o mistério sobre o que aconteceu com Marion. E o Joe Hill, ele intercala esses acontecimentos do presente, do Ignatius com os chifres, com acontecimentos do passado. Mostra como ele conheceu a Marion, mostra a relação dele com o irmão, com os pais, mostra amizades que ele fez durante a infância dele, a adolescência, mostra o amor desses dois para fazer esse casal ficar crível, o que é uma coisa que esse livro depende muito. Para você conseguir gostar do livro, comprar essa história, você tem que acreditar no amor do Ig pela Marion e no amor da Marion pelo Ig. Durante muitos momentos desse livro você se pega gostando mais dos flashbacks quando o Ig não tem os chifres do que da história padrão. E aí eu vou tirar logo o maior defeito do livro do caminho, que é a metade dele. O Joe Hill, ele dá uma enrolada, digamos no segundo ato do livro, ele dá uma enrolada absurda, sabe? Acho que dava pra cortar aí umas 40 páginas de boa. A escrita do Joe Hill lembra muito o pai dele,
O King ele trabalhou muito com essas paradas de... Eu não quero realmente comparar os dois, não quero ficar comparando os dois, mas realmente eles são muito parecidos no quesito escrita, sabe? Com alguns artifícios que ele usa, não é só o Stephen King que usa, claro, mas assim, fica muito sobressaltado aqui por conta dessa escrita parecida deles, que é a parada de alternar entre linhas do tempo. O Ig ele tem um poder que, quando ele toca na pessoa, ele consegue ver coisas mais obscuras que ela já fez na vida dela, coisas que às vezes até são relacionadas ao assassinato de Mary. Então... O livro ele tem essas partes que ele fica se alternando entre o presente do Ig e o passado de outra pessoa, o presente do Ig e o passado dele mesmo. E isso é muito bom, sabe? Isso dá um dinamismo muito legal pro livro. O livro ele tem umas passagens que podem ser consideradas um pouco gore, ele é pesado em alguns pontos, mas ele não é tão pesado quanto algumas outras obras. Por exemplo, do King mesmo. O que importa aqui, na verdade, é o mistério. O sobrenatural ele fica um pouquinho de segundo plano, mas ele é sim bem explorado. O que me deixa com muita raiva em alguns livros de suspense e terror é a burrice dos personagens, sabe? Principalmente dos personagens principais. E aqui a gente não tem isso. O Ig é um personagem sim inteligente, é um cara acima da média, é um cara que sabe a enrascada que ele se meteu, então tipo ele evita certos conflitos, ele busca outros conflitos. Ele escolhe muito bem as batalhas dele, só que às vezes essas batalhas também escolhem o Ig. Então, muitas vezes ele não tem dizer no que vai acontecer com ele. O chifre é tanto um poder quanto uma maldição para ele. Por isso que quando saiu o filme, né, que é com Daniel Radcliffe, ele recebeu o nome de Amaldiçoado, que é a versão nova desse livro, se chama Amaldiçoado. Então, se você tiver curiosidade, quiser comprar no nosso link da Amazon aqui, você vai encontrar ele nessa edição. É um livro muito bom que originou um filme, uma adaptação. What does it feel like to be accused of murder? You should ask God to save your soul. I should ask the devil to punish whoever killed her. Eu quero começar falando que eu não sou purista. Eu sinceramente não sou purista. Eu tenho 4 tatuagens no meu corpo. Uma do Poderoso Chefão, que é baseada no livro do Mário Puzo, que muda muita coisa. Uma do Clube da Luta, que também muda muita coisa do livro pro filme, e 2 do Iluminado, que talvez seja a adaptação que mais mudou coisas do livro, da história, e que ainda assim é muito boa. Apesar do Stephen King odiar. Apesar do Stephen King odiar. Vou pegar um exemplo mais moderno. Vamos de Bird Box, por exemplo. Pelo amor de Deus. Filme do Caixa de Pássaros, que na minha opinião foi um desastre. Por quê, Renan? Porque mudou coisas do livro? Não. Porque o filme é ruim. O filme é mal feito. Bird Box, o filme da Sandra Bullock, com o John Malkovich também, eles são as únicas 2 coisas boas no filme, na real. Eu me dou a liberdade de reclamar das coisas que eles mudaram nesse filme, porque quando você muda as coisas pra melhor, você muda as coisas de um jeito que engrandeça o filme, pra mim não tem problema nenhum, cara. Você pode mudar o que você quiser se for pra isso. Agora, se você muda as coisas e escolhe mudar elas pra pior do que tá no livro, aí você não tem justificativa nenhuma pra ter mudado isso. E o que a gente encontra em Bird Box é uma adaptação mal feita, uma história totalmente atropelada, você não se importa com nenhum dos 300 personagens que eles apresentam, você não tem a noção de tempo passando, sei lá, vamos dar um exemplo. Tem um corte, eles falam que eles estão lá há 5 meses e que a comida tá acabando, mas tá todo mundo belíssimo, aparentemente cheiroso, não tem ninguém meio maluco, não tem ninguém aparentando estar com fome. Você não vê a comida acabando. Tem uma hora do filme que passam-se 5 anos e aí aparece a Sandra Bullock e o cara que tá com ela lá, e o cara tá como se ele tivesse acabado de sair da academia, sendo que ele tá 5 anos sem malhar, sabe? Esse é o tipo de coisa, é o tipo de furo. Pode tá parecendo que eu tô pegando no pé do filme por coisa pequena, mas na real não é isso, cara. É que tipo, você tem que fazer uma coesão entre as coisas que você tá mostrando e as coisas que você quer passar, sabe? Se você quer passar que eles estão ali há 5 anos fudidos com fome, precisando sair, você tem que me mostrar eles ferrados, sabe? Eu preciso acreditar nisso. E no Bird Box, no caso, eu não acredito. Infelizmente, o filme do Pacto tem o mesmo problema. Eu quero tirar uma coisa do caminho. Aconteceu com The Witcher, a mesma coisa. Eu pensei que a pior coisa do The Witcher ia ser o Henry Cavill fazendo Geralt, e na verdade ele foi a melhor coisa da série. E no Pacto, eu pensei que o Daniel Radcliffe fazendo o Ig Parish ia ser a pior coisa do filme, e na verdade ele foi a melhor. Tem o David Morse no filme, que é o ator que eu gosto pra caramba, fez A Espera de um Milagre, fez 12 Macacos, fez um monte de filme bacana aí que eu gosto, e tipo, quando eles estão contracenando um com o outro, eles estão ali na medida, sabe? Parece 2 atores bons, experientes, contracenando. Daniel Radcliffe e David Morse. O problema... como é que eu vou falar isso? Para você adaptar uma obra, o essencial para você fazer é você manter a essência dela. Quando você assiste o filme do Pacto, parece que você está vendo 2 filmes. Até a metade do filme, você tem a essência do livro, você tem o Ig Parish investigando toda a parada, e a partir da metade dele, parece que você está vendo um filme de Dark Fantasy
ruim. Ele perde aquele tom de suspense de terror que estava bacana e ele passa para um tom de fantasia viajada que não coube. Para completar, a maioria dos coadjuvantes é terrível, cara. O cara que faz o irmão do Ig Parrish é muito ruim. A menina que faz a Mary é boa, a Juno Temple, acho que é o nome dela. O cara que faz o Lee tornou... Nossa, eu... Sem sacanagem. O ano acabou de começar. A gente tá aí, sei lá, 10, 11 dias dentro do ano. E essa até agora foi a pior atuação que eu já vi em 2020. Eu sei que o filme é mais antigo, mas esse cara, ele é uma porta. Ele é horrível. Tadinho do moço que tá tentando ganhar a vida. O livro ele tem umas partes de humor que são estrategicamente colocadas, muito bem colocadas, por sinal, parabéns Joe Hill. O filme ele tenta reproduzir essas partes, só que ele extrapola elas, sabe? A gente tem uma relação grande no livro da religião com o que está acontecendo com o Ig, né? Parecem chifres nele, ele praticamente vira o próprio diabo para a cidade. E uma relação muito grande também com cobras. E o filme ele tenta passar isso, só que todas as cenas que envolvem cobras ficam esquisitas, não só pelo CGI, mas porque elas parecem extremamente forçadas. Chega um ponto que o roteiro, o que ele faz com o personagem do Ig Parrish, não é a mesma coisa que o Joe Hill tenta passar no livro dele. Isso não acontece só com ele, acontece também com o irmão dele, acontece com o Lee, acontece com a personagem da Mary. A Mary é quem menos sofre com isso, na real. Ela tá ali no filme mais como um objeto para movimentar a trama do que como um personagem em si. E isso é muito errado, porque a Mary é uma das melhores personagens do livro, se não a melhor. Ela é um personagem que eu gostei muito de acompanhar, eu gostei de ver ela crescendo, e todas as vezes que eu tava vendo os flashbacks do Ig com ela, me dava um aperto no coração de saber que aquela pessoa tão legal morreu de uma forma tão trágica. O filme não me passa isso em nenhum momento da duração dele, que é excessiva, inclusive. Eu me senti emocionado, eu me senti comprando o barulho do Ig. Tem uma parte do filme que ele vira uma pessoa detestável e não um personagem relacionável, sabe? Isso eu não achei bacana. Eu achei que não respeitou a essência do personagem, não respeitou o que o Joe Hill queria passar, não respeitou o livro. Péssima adaptação. E eu concluo esse vídeo nesse clima de amargor. Eu gostei de gravar ele porque eu gosto muito do livro. O Pacto, o livro, leiam, não assistam o filme. Sigam a gente nas nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Se você quiser comprar o livro, o link está aqui embaixo também, vamos deixar aí. Se você comprar ele por esse link da Amazon, você vai estar ajudando a gente a crescer. E eu creio que seja isso. Tchau.